Olá, eu sou Livone e eu sou diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre teatro. Na verdade, eu vou falar sobre uma peça que chama Ponte, mas como o dramaturgo dessa peça é o Daniel McClavor, eu quero primeiro falar dele, então eu vou dividir em dois vídeos. Nesse vídeo eu vou falar só sobre o Daniel McClavor e no vídeo seguinte você vai saber mais sobre a peça A Ponte, que também é de autoria dele. Eu conheci o trabalho do Daniel McClavor quando ele foi traduzido aqui para o Brasil para a peça que chama In On It. E infelizmente não está em cartaz, mas é uma peça sensacional sobre a aceitação do luto. E, e assim, era uma peça muito simples, muito minimalista. Basicamente dois atores e duas cadeiras. E um texto muito bom, um texto muito intenso, com comédia, mas indo para um drama pesado assim no final. É, é uma peça muito bonita. Sempre assim que você encontra alguém que já assistiu em On It, essa pessoa tem uma boa lembrança da peça. E no Brasil ela teve uma montagem muito boa, com atores muito bons. Apesar da peça não estar mais em cartaz, existe um livro onde foi publicado os textos do In On It e de uma outra peça da mesma época do Daniel McClavor que chama Primeira Vista. E esse livro é maravilhoso. É um livrinho curtinho, assim, duas peças, tal, leitura rápida, mas puta, um texto requintado que esse cara faz. Ele tem uma qualidade nos diálogos, assim, que é impressionante. Ele constrói, assim, o essencial. Ele trabalha muito com o essencial. Ele constrói o que ele precisa do personagem e vai na história até onde ele precisa e cria um todo de sentido muito, muito bacana. Eu vou ler algumas frases assim desse livro porque eu acho maravilhoso. Deixei elas separadas aqui só para você entender a dimensão desse Daniel McClavor e o quanto ele é talentoso, né? Para usar uma palavra que está no diálogo. Tem uma coisa que ele fala que é assim: os sentimentos são como ursos, eles seguem suas próprias regras, e por mais difícil que seja, às vezes tudo que você tem que fazer é deixar de ser prática e seguir a intuição. Tem uma frase que eu acho maravilhosa que é: nada é suficiente. Porque é uma frase assim, tão. Você lê de tantas formas, né? Mas nada é suficiente. Outra coisa, outra frase genial é: tudo funciona no papel, mas aí você acrescenta os seres humanos. E tem um diálogo aqui que, assim, pra mim é uma das melhores definições de talento. E eu já repeti esse diálogo tantas vezes para tantas pessoas, porque eu acho ele muito maravilhoso e eu acho assim que é uma coisa assim, é muito a se pensar, né? O diálogo é em duas pessoas. Os personagens não têm nome nessa peça, é L e M. Então, L. Talento é necessidade. Eu não tenho necessidade. M. Você quer desistir? L. Não. Só não quero fazer pra valer. Quero me divertir. E essas frases que eu li, elas são da peça à primeira vista. Infelizmente, eu não vi essa peça. Ela teve montagem no Brasil. Eu não sei se ela chegou a vir para São Paulo ou se a montagem foi só no Rio. Mas, infelizmente, eu não vi. Eu fiquei assim, é, bem triste de não ter visto. Que o texto é muito bonito. E do In On It tem um diálogo que é o In On It, os personagens são o Brad e o Brian. Daí tem um diálogo dos dois. Viu? A gente foi feliz algumas vezes. Não. Algumas vezes a gente não estava triste. Voltando na outra peça, né? O meu problema é que sou alérgica à solidão. E por mais venenosos que os homens sejam para mim,
Eles são o único antídoto que consegui encontrar. Mas às vezes a gente tem que ficar doente para ficar melhor. Voltando pro Ian Wheat, uma frase sensacional assim. Você acha que ser tiete de ópera eleva você da sua origem de classe média baixa, da qual você tem vergonha? E uma frase que está no Ian Wheat, que é assim... É brilhante, né? Porque assim, ela é metalinguística, né? O público vai entender a história que precisa entender. Então é meio isso. No fim, as peças dele são interessantes porque elas têm uma história completa e clara. E só que assim, ela ao mesmo tempo ela é aberta à interpretação. Então o público ele vai entender o que o público precisa entender. O Ian Wheat ele é maravilhoso em muitos sentidos, porque é uma peça sobre uma peça de teatro, que é sobre um diretor de teatro aceitando a morte. Eu não lembro se era o diretor ou se era o ator que estava no processo de aceitação da morte do amigo. E puta, a construção é muito legal, e o vai e volta, e é genial. Então, sempre que você vê que tem uma peça com o texto do Daniel McClaver, vai porque esse cara é muito bom. Ele é um dramaturgo canadense excelente que vale a pena acompanhar. Então, obrigado aí por ouvir. Se você assistiu Ian Wheat ou A Primeira Vista, deixa aí nos comentários, fala o que você achou. E continua no próximo vídeo que eu vou falar sobre A Ponte, que é uma peça também do Daniel McClaver, que está em cartaz. Se você está vendo no YouTube, eu comecei uma pintura aí. A pintura tem mais a ver com A Ponte do que com o Daniel McClaver em si. Mas eu dividi a pintura em duas partes, então para ver o restante você tem que ver lá no vídeo de A Ponte. Obrigado, até mais.